Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estamos no ar com mais um episódio do Ritmo Certo podcast patrocinado pelo Grupo Iara Enxovais. E hoje a gente vai falar sobre um tema que gera bastante dúvida em quem está começando, quem já tem há muito tempo na corrida, que é o recovery. E para falar sobre esse tema, tá aqui com a gente o Caio, tá? Caio Mendes, ele é fisioterapeuta, também mestre pela UFO-FTM. Isso. E ele vai se apresentar agora pra gente, vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, acadêmica, profissional, e qual que é a relação dele com esse método, a gente pode chamar de método, ele vai explicar pra gente mais sobre o recovery. Então, um prazer te receber aqui, Caio. Bem, Matheus, obrigado Ritmo Certo, pelo trabalho incrível que você tem feito, cara. Esse é um trabalho que eu admiro muito. Você sabe a dificuldade que é realmente achar temas pertinentes e basear isso em ciência para trazer para a comunidade mesmo que gosta de correr, mas que quer correr com segurança, quer ter certeza do que está fazendo, ou se está no caminho certo, ou se precisa mudar. E a minha vida, ela começou bem dentro da fisioterapia mesmo, cara. Com a fisioterapia esportiva dentro de clube, dentro do Praia Clube, fazendo estágio lá. Lidando com atletas todos os dias. Aplicando, às vezes, de uma forma lá, 12 anos atrás, bem empírica mesmo, algumas coisas que a ciência já respaldou de lá pra cá. A partir daí, eu entrei numa clínica esportiva, tive dúvidas clínicas sobre estratégias de avaliação de atletas, para tentar entender e predizer um pouquinho o risco de lesões dos atletas. E eu fui para o mestrado para tentar sanar um pouco dessas dúvidas. Também fiz uma especialização em terapia manual manipulativa ortopédica em Ribeirão Preto, então para aprimorar um pouquinho daquilo que a galera falava que era tão importante para acelerar um pouco a recuperação dos atletas, que é tratar através das mãos. Depois disso, eu comecei a atender bastante pacientes e Uberlândia cresceu muito. À medida em que eu ia atendendo atletas no consultório, na clínica, Uberlândia começou a crescer muito a população corredora. Os corredores de rua começaram a aumentar expressivamente e com certeza eles chegaram nos nossos consultórios, nas clínicas. E acabou que a gente teve que estudar ainda mais o que a gente poderia fazer para ajudar esses atletas a se recuperarem. Até porque, como eu disse antes, a gente fazia de uma forma mais empírica mesmo. Não, na prática, atletas respondem melhor assim. Só que a ciência ela já é muito clara, faz bastante tempo, sobre quais são as técnicas realmente que são validadas e aquelas que ainda carecem de validação. Então eu sempre tive um contato muito grande com o esporte, Matheus. Principalmente, assim como atleta lá na adolescência, infância, onde a gente fazia as coisas porque às vezes o treinador orientava, ou às vezes a gente fazia as coisas porque um amigo fazia. Como a internet ainda não era muito consolidada ali, não era todo mundo que tinha acesso a essa informação, a gente ia fazendo as coisas e testando técnicas. Hoje não. Hoje a gente se baseia em ciência de altíssima qualidade para aplicar as técnicas no dia a dia. Tanto é que hoje eu também sou sócio fundador do Instituto Evidência, que do próprio nome vem. A gente utiliza na nossa prática clínica aquilo que tem evidência científica, aquilo que a gente já testou e parece funcionar, olhando também para as preferências e expectativas dos nossos pacientes e dos nossos atletas. Legal. Então, vocês veem o quanto o Caio já tem experiência, tanto profissional como de estudo, em relação ao tema, né, recuperação. E aí eu queria que o Caio começasse explicando pra gente, né, qual que é o conceito do recovery. Então, o que é o recovery, né? E qual que é a diferença, né, se você puder já emendar, né, o que é o recovery e qual que é a diferença desse tipo, do recovery, para outras formas de recuperação? Perfeito. Posso fazer uma contextualização? Claro. Se a gente for definir de uma forma muito clara, muito simples, o que a literatura traz, que são as estratégias de accelerate recovery. Porque a recuperação ela vai acontecer por si só. Se eu fizer uma modalidade esportiva e descansar apenas ou viver a minha vida normal, o meu próprio corpo se encarrega de fazer essa recuperação. Ou ela vai ser otimizada ou ela não vai ser otimizada. Então, quando a gente olha para a ciência começa a definir, lá perto do século XX, no começo do século XX, as estratégias que aceleram a recuperação desses atletas. Se a gente for olhar no conceito mais básico e mais simples para que todos entendam, é um conjunto de estratégias e ou protocolos
que ajudam o nosso atleta a otimizar a sua recuperação. Seja ela de forma passiva, ou seja, ele descansando alguém fazendo algo por ele, ou seja de forma ativa, ele se movimentando de uma forma que eu vou explicar mais para frente, para acelerar um pouquinho esse processo de recuperação. Então, quando a gente olha para a literatura, no começo do século XX, médicos e fisiologistas, quando os esportes começaram a se tornar bem mais profissionais, a ter uma exigência física maior, os médicos e fisiologistas eles começaram a perceber que eles precisavam acelerar um pouquinho o tempo de recuperação desses atletas para fazer com que eles performem mais da próxima vez que eles fossem treinar. Então eles começaram a estudar como esses atletas descansavam. Só que só na década de 70 e 80 que os primeiros protocolos começaram a ser criados. Porque na década de 70 e 80, esses médicos e fisiologistas eles começaram a propor algumas estratégias. Que foi na época que surgiu os alongamentos passivos. Foi na época que começou a surgir a crioimersão, a hidroterapia, onde eles pegavam o descanso desses atletas e colocavam eles para serem submetidos a algumas estratégias e eles acompanhavam o bem-estar desses atletas, geralmente pela percepção subjetiva de cansaço. Olha que interessante isso. E só na década de 90 que começou a ter um boom tecnológico e eles começaram a olhar para as tecnologias e também para as áreas multiprofissionais, onde começou a entrar não só os médicos e fisiologistas, mas os nutricionistas esportivos começaram a falar das estratégias de alimentação ou suplementação para que os atletas se recuperassem mais rápido. Os psicólogos começaram a olhar para as estratégias de sono, ou seja, da importância de dormir bem. E eles começaram até a definir que nessa época mesmo começaram a sair alguns estudos que mostram que um atleta precisa dormir pelo menos 7 horas por noite para diminuir o estresse oxidativo, ou seja, para diminuir a inflamação. Assim como os fisioterapeutas começaram, por meio da tecnologia e da ciência também, de uma medicina baseada em evidências, os fisioterapeutas começaram também a produzir pesquisas para acelerar o processo de recuperação desses atletas, com base naquelas técnicas que eles já utilizavam, como a massagem esportiva, que a galera naquela época usava uma garrafa PET, os fisiologistas mesmo ali na beirada do campo, ou o fisioterapeuta, o massagista ia ali e fazia uma liberação, uma massagem no atleta a fim dele se sentir bem, e ele voltava e se sentia mais confortável. Só que a ciência só foi começar a olhar de forma robusta mesmo para tudo isso que eu estou falando recentemente. E daí surgiu-se um novo nome, que são estratégias de Accelerate Recovery. Porque, como eu disse no começo, o próprio atleta ele vai se recuperar, seja de forma ativa no dia a dia dele, ou seja de forma passiva, com alguém ajudando, mas ele vai se recuperar. Mas o segredo mesmo é a eficiência esportiva, ela se dá por uma fórmula, que a eficiência esportiva é igual ao tanto que você treina, e aí vai entrar volume, intensidade, tudo aquilo que os treinadores dominam muito bem, mas em relação ao quanto você descansa, e principalmente não só o quanto você descansa, mas como você descansa. E aí que essas estratégias de Accelerate Recovery entram para ajudar a otimizar o processo de recuperação dos atletas. Excelente. Excelente. Então, para mim ficou muito claro aí, o Caio explicou muito bem, né? Trouxe um contexto histórico pra gente do que desse processo de como foi sendo estudado a parte de recuperação. E aí, Caio, você trouxe essa ideia pra gente, né? De o que é a recuperação e o que são essas estratégias que conseguem fazer, né, otimizar essa recuperação, acelerar a recuperação. E aí, eu queria que você conversasse, né, que a gente conversasse aqui, você explicasse um pouquinho quais são as estratégias de aceleração que a gente tem hoje, né, validadas, né, que a ciência já consegue trazer pra gente, que elas realmente conseguem acelerar esse processo de recuperação. Muitos estudos ainda estão sendo produzidos, estratégias estão sendo testadas, modelos estão sendo testados e protocolos também. Só que a gente sabe que na ciência, quando a gente olha para esse modelo de ciência que a gente tem, é muito difícil você mimetizar algo e generalizar isso para a população. Então, cada vez mais os estudos mostram que 3 estratégias, desde 2019 a gente tem muito bem definido isso pelo American College. Desde 2019 tem muito bem definido que 3 estratégias apenas são aquelas que têm maior quantidade de estudos que comprovam essas estratégias.
A primeira delas é uma boa qualidade do sono. Essa é inegável. Tem clubes na Europa que multam seus atletas se eles não dormem a quantidade necessária para se recuperar. Olha que importante isso. Então, qualidade do sono, dormir bem. Um outro fator que é muito importante, já definido na literatura também, é alimentação e hidratação. Como esse atleta se hidrata e o quanto, e como ele se alimenta e o quanto, baseado nas suas características principais. E não só da população geral, mas nas suas características principais. Então, os clubes, principalmente os técnicos, os treinadores, eles estão olhando com individualidade para essas questões. Qualidade do sono e também alimentação e hidratação. E tem um terceiro fator, que esse é o mais discutido, que é a capacidade de não se estressar. Nós somos seres humanos e a gente percebe que no nosso dia a dia nós vivemos num mundo extremamente acelerado, onde, agora eu vou entrar no meio esportivo, o atleta quer performar, o treinador quer que ele performe, a sociedade cobra que ele performe, então isso aumenta muito, muito, muito o seu estado de tensão intrínseco. Ou seja, esse atleta ele está o tempo todo sob pressão. Ele está sob pressão do ambiente no momento em que ele está ali tentando performar ou treinando. E não se estressar é uma tarefa árdua, até porque esse atleta a gente esquece que ele tem uma vida pessoal. Ele tem uma vida que tem atribuições, tem filhos, tem famílias, tem amigos. Então, não se estressar talvez hoje seja uma parte bem difícil, porque nós vivemos em um mundo extremamente ansioso e acelerado. E que cobra de nós performance. Seja através da comparação nas redes sociais. Então tem atletas hoje em dia que estão excluindo redes sociais para diminuir o estresse. Atletas, corredores às vezes, para não ficar comparando, eles deixam de ver os treinos de outros amigos ou de atletas que competem nas mesmas categorias. Por quê? Para não aumentar a ansiedade, não aumentar o estresse. Sendo que isso dificulta, segundo a ciência, a recuperação. Então todo mundo, quando eu vou falar isso, acha que eu vou falar sobre bota de compressão pneumática, massagem esportiva. Mas não, a gente tem que falar mesmo do que funciona. O que funciona é dormir bem, comer bem e se hidratar bem e tentar utilizar estratégias para não se estressar. E aí vem o lado da psicoterapia que ajuda muito esses atletas, muito mesmo. Fora estratégias de higiene do sono, tudo aquilo que a gente pode fazer para otimizar. Agora, dentro de recursos que a gente pode usar para acelerar o processo de recuperação, o melhor recurso que a literatura traz hoje é o laser de baixa intensidade, ou a fotobiomodulação. Fotobiomodulação é o laser que ele ajuda muito na recuperação, principalmente através das mitocôndrias, fazendo o músculo se recuperar mais rápido, principalmente naquele sítio de fadiga instalado. E aí, quando a gente vai falar desses recursos, a gente precisa falar de fadiga. Porque as pessoas confundem o que é fadiga. As pessoas acham que fadiga é cansaço. Só que quando os estudos tentam correlacionar percepção subjetiva de cansaço com marcadores, por exemplo, de fadiga e marcadores pró-inflamatórios de inflamação, nós temos uma baixa correlação. Ou seja, eu posso me sentir extremamente descansado, estou bem, mas quando eu doso interleucina 6, creatina quinase, lactato, quando eu doso esses marcadores, eu posso ter esses marcadores aumentados no sangue. Ou seja, a percepção de cansaço não tem muito a ver com fadiga ou com marcadores pró-inflamatórios de inflamação. Fadiga ela é definida, então, como perda de performance. Sabe aquele momento que você está se sentindo bem, que você tem que cumprir um treino, e você vai lá e tenta cumprir o treino e fala, nossa, não saiu. Provavelmente você está sobre a situação de fadiga, porque fadiga é igual a perda de performance. E quando a gente olha para a fadiga, eu tenho que olhar quais estratégias me fazem me recuperar mais rápido, ou diminuir principalmente aquele desconforto, às vezes naquele sítio de fadiga, mas melhorar também a performance muscular. Se eu quero recuperar o meu atleta mais rápido, eu tenho que dar condições para que os músculos dele, e também de forma central, que ele, ou seja, estratégias para que ele se sinta bem, para que ele consiga performar de novo. E aí a gente começa a pensar em modelo de acelerar o processo de recuperação muscular. Porque geralmente, Matheus, as pessoas acham que para fazer o músculo se recuperar, é só fazer o indivíduo sentir menos dor depois para treinar. Mas isso não é verdade.
A dor é um construto. Construto é algo que eu não palpo, eu sinto. É igual felicidade e tristeza. É um sentimento. Que ou me protege ou eu me sinto bem com isso. Então, quando a gente olha para a neurociência da dor, só olhar para a percepção de dor para falar que o atleta está fadigado também é ruim. Mas se eu associo essa percepção dolorosa com o sítio de fadiga instalado com a baixa performance, aí eu posso pensar em estratégias para diminuir dor, acelerar o processo de recuperação muscular, por exemplo, com a fotobiomodulação, que é o laser, e também oferecer estratégias para que o meu paciente se sinta melhor para treinar de novo. Excelente. Então, Caio, você trouxe essa ideia, né, dos aceleradores, das estratégias que aceleram a recuperação. E o Caio trouxe pra gente 3 principais, até mesmo que não estão tão relacionados com algumas técnicas ou protocolos da fisioterapia. São você, eu, qualquer pessoa consegue realizar, né, sem um custo muito superior, que é sono. Então, ter essa atenção em relação ao sono, a alimentação, a hidratação. É claro que a alimentação a gente entra, às vezes, em algumas questões de o custo no nosso país, né? Então, a gente tem alimentos com alta densidade energética que são baratos e alimentos que são melhores, né, para o nosso sistema, mais caros, mas é algo que a gente consegue se organizar e pensar de forma a melhorar. E também a parte do estresse, que, como o Caio muito bem falou aqui, é algo que é mais difícil de ser controlado, né? Principalmente na sociedade, na quantidade de informações que a gente está exposto. E falou também muito, muito bem aqui sobre a questão do laser de baixa intensidade. E aí, Caio, você também trouxe um ponto que eu achei muito curioso e muito interessante, é a relação de dor, fadiga e dessa questão da percepção de cansaço, né? A percepção, às vezes, do atleta se sentir mal para realizar aquela atividade ou se sentir bem e estar fadigado. Então, só para tentar entender um pouco mais sobre esse tema, então a gente consegue observar atletas que se sentem bem, por exemplo, às vezes até mesmo após alguma estratégia, ele se sente bem, ele se sente sem dor ou até mesmo com o corpo relaxado e ainda assim ter uma performance pior, performar pior por causa desse processo instalado de fadiga? Com certeza, com certeza. Porque se a gente for olhar, é tudo multifatorial, sabe? Quando a gente olha para uma rede complexa de determinantes para a performance acontecer, assim como para a lesão acontecer, existem muitos fatores que influenciam isso. E a percepção subjetiva, o próprio nome já diz, eu perceber que eu estou bem, pode ser apenas porque eu não quero deixar de treinar. Pode ser apenas por uma pressão social que eu tenho que parecer estar bem, porque senão eu não vou pertencer a uma comunidade, que é a comunidade do meu grupo que está correndo, que está treinando. Então, o ambiente ele influencia muito na nossa percepção. E a gente chama isso de efeito de contexto. Onde o meu contexto, o contexto que eu estou inserido, ele influencia muito naquilo que eu estou experimentando, naquilo que eu estou vivenciando. Então, quando a gente olha para isso, Matheus, a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando um atleta chega para a gente buscando uma sessão de recovery, é conhecer melhor da rotina desse atleta. E não só sair aplicando técnicas, porque virou um produto. O problema é que essas estratégias viraram produtos na mão de fisioterapeutas, às vezes de profissionais de educação física, de profissionais da área da saúde, sabe? Sim. Onde a galera sai aplicando recursos, ou porque viu no Instagram, ou porque viu em algum lugar, e esquece de fazer o básico, que tem baixo custo, que é orientar. Que é entender quem é o atleta que está na minha frente. Onde é que está o sítio de fadiga muscular predominante? Como esse atleta está se sentindo? Qual que é o momento da periodização desse atleta que ele está? Sabe? Há quanto tempo faz que ele correu? Qual foi o último dia que ele correu? E outra, não só o quanto ele correu e como ele correu, mas o que ele sentiu ao correr. Como ele estava naquela semana. Então, o modelo mais aceito para a gente estudar como os atletas se recuperam é o modelo biopsicossocial. Eu tenho que olhar assim para os marcadores inflamatórios, eu tenho que olhar assim para a percepção de dor no local de dor, eu tenho que olhar assim, posso olhar para todos os fatores biológicos, para todos. Mas eu não posso esquecer que existem fatores psicossociais, que é a saúde mental do atleta.
que vai aumentar marcador inflamatório mesmo, sabe? Não tem massagem que você faça que resolva às vezes. Você pode gerar uma sensação de conforto às vezes. Mas falar que isso está acelerando o processo de recuperação já é outro ponto. E eu tenho que olhar também para como é que está o contexto social desse atleta, qual que é o meio que ele está inserido, sabe? Ele está tentando competir com alguém ou está competindo com ele mesmo? Porque se for, ele não vai respeitar a planilha de treino. E a gente sabe que um dos principais marcadores, ou um dos principais fatores que influencia no aparecimento de lesões, e agora eu estou olhando para a parte da físio, é não cumprir volume e intensidade prescrito pelo treinador. E às vezes os fisioterapeutas, aqueles outros profissionais da área da saúde, culpam o treinador. Mas o contexto que o atleta está inserido fez ele passar um pouquinho da planilha. Às vezes ele não contou para o treinador. Mas ele vai contar na beirada da maca. Por isso que o importante, agora para os fisioterapeutas, tenta conhecer melhor quem é a pessoa que está na sua frente. Quem é esse atleta. Mas quem é, não o que ele faz. Entende? Sim. E aí sim você consegue olhar para essa caixa de ferramentas e olhar para a ciência e selecionar as melhores ferramentas para aquela fase, para aquele contexto. Dentro das estratégias de recovery não existe um modelo de biscoito, de fazer biscoito. Existe um modelo de raciocínio que você tem que entender, às vezes até os fenótipos de dor desse paciente, quais são os mecanismos por trás da dor dele. Será que é realmente só uma dor nociceptiva isquêmica, que é a dor muscular? Ou uma dor muscular tardia? Ou será que pode ser uma dor neuropática, que você não está avaliando direito e está colocando esse paciente para fazer estratégia de recuperação, dando um tiro no lugar errado? Entende? Sim. Então o buraco é bem mais embaixo. Não é só porque a gente vê na internet que alguém posta, que algum blogueiro posta, que alguma blogueira posta, que algum treinador posta, que algum fisioterapeuta posta, que a gente vai sair aplicando. Então, lá na clínica, a gente gosta muito de usar um modelo de raciocínio mesmo, para tentar entender quais são as melhores ferramentas para cada paciente. Excelente. E pensando nessa estratégia de raciocínio, Caio, quando a gente fala em estratégias para aceleração da recuperação, quando a gente fala de corrida, né? Então, o pessoal que está acompanhando a gente, treinadores e até mesmo aqueles que gostam de corrida, que são praticantes, ou até mesmo de outros esportes de endurance, a gente tem normalmente sessões, né, que são caracterizadas por uma intensidade mais alta e normalmente um volume mais curto, distâncias menores. E a gente também tem aquelas sessões com volumes muito grandes, caracterizadas por uma intensidade mais baixa. Uhum. O tipo de sessão, né, uma dúvida Essa pergunta minha, é maravilhosa. O tipo de sessão, quando a gente pensa nesses dois extremos, né, ele influencia a estratégia que vai ser utilizada? Total. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para intensidade e para volume, isso vai gerar uma resposta fisiológica, dependendo da dose que eu utilizar, diferente. Vou te dar um exemplo. Um treino de tiro, ou seja, uma intensidade mais alta, com volume às vezes um pouco mais baixo, pode gerar um estresse metabólico grande, mas que vai passar em um certo período. Já um estímulo mecânico mantido durante um volume maior, mesmo que seja numa intensidade menor, vai gerar outros estresses que eu vou precisar, às vezes, de mais tempo. Pode ser que eu precise de mais tempo para me recuperar. Ou não, porque isso também vai ser dependente de como o atleta está condicionado. Se for um atleta que já está condicionado a correr, vou te dar um exemplo. Um atleta chegou na clínica e ele estava condicionado a correr maratonas. Mas por um processo que ele passou num doutorado, e a demanda dele de carreira já era muito intensa, agora eu estou falando de um atleta amador, ele precisou mudar os treinos dele de maratonista para 5 quilômetros, que era o que ele teria tempo para treinar. E esse atleta sofreu muito mais do que nos treinos de maratona. Porque tem uma frase muito boa, que ela é assim, nós somos extremamente sedentários para aquilo que a gente não faz. Então, ao invés de te falar, a resposta é sim, a sessão ela vai mudar dependendo do estímulo que você der. Mas a sessão também vai mudar dependendo de quem está recebendo esse estímulo. Porque se for um paciente que ele já está acostumado com esse tipo de estímulo, a sessão de recuperação dele pode ser uma sessão um pouco mais intensa. Então a pressão da mão pode ser um pouquinho maior.
Agora, se eu tiver um estresse muito grande, ou seja, um meio que está muito sensível, uma área muito irritada, porque o estímulo que foi dado para esse atleta ele não estava tão acostumado ou foi de alta intensidade demais, aí a minha sessão tem que mudar. Eu tenho que ir por vias mais inibitórias. Porque se eu colocar pressão demais na mão, se eu utilizar estratégias que aumentam muito o metabolismo local e geram mais estresse, eu acabo gerando mais nocicepção, que é percepção de desconforto. E aí esse atleta pode performar menos. Olha como é complexo isso. Sim. Então, sim, a minha sessão ela vai mudar dependendo de quem está recebendo o estímulo e qual estímulo foi dado. Por isso que a conversa na beirada da maca é importante. Porque aí eu consigo selecionar ou estratégias que vão por vias mais inibitórias, então estratégias mais leves, de dessensibilizar ali mesmo aquele sítio de fadiga e melhorar a percepção de dor, melhorando consequentemente a performance depois. Ou eu vou utilizar estratégias dependendo se esse paciente estiver se sentindo muito bem, porque mesmo que seja um estímulo intenso ou de grande volume, se ele já estiver acostumado, eu posso fazer uma sessão um pouco mais excitatória. Uma sessão que vai realmente pode produzir um pouco mais de desconforto. Mas isso também vai depender de quem é esse atleta. Posso dar um exemplo disso? Pode, por favor. A gente fala de corredores, não é? Os corredores, eles aprendem que quanto mais eu treino, melhor eu fico. Não é verdade isso? Perfeito. E quanto mais eu... Às vezes ainda é cultural entender que quanto mais eu sofro, melhor eu fico. Sim. E isso é uma premissa do esporte. O esporte, culturalmente, ele traz isso. Na luta, isso é muito mais evidente. Um dia, atendendo um lutador do UFC, ele virou pra mim e falou assim, ele chegou na clínica com o supercílio cortado, com o olho roxo, e virou pra mim e falou assim, cara, foi o melhor treino da minha vida. Eu falei, cara, não tá doendo? Ele falou, não, cara, foi bom, isso aqui é normal pra mim. Ou seja, tive um treino muito bom porque eu sofri. Eu vou levar isso pra corrida. Cara, acabei o treino quase vomitando. Foi muito bom. Verdade ou não? Verdade. Então, para esse atleta que ele gosta de sofrer, quando você faz uma sessão de recovery mais leve, mais tranquila, ele vai falar, não, cara, pode mandar a mão aí, eu quero sofrer mesmo. Aí tem que entrar a capacidade de comunicação de quem está realizando essa sessão, de explicar para ele, olha, esse sítio de fadiga está muito irritado, está muito sensível. Eu posso até fazer porque você gosta, mas aí você vai estar se sentindo bem. Mas eu posso aumentar muito os marcadores pró-inflamatórios, que vai te fazer não performar tão bem, mesmo que você esteja se sentindo bem. Olha que louco que é isso. Então, como o Caio falou, assim, isso fica, acho que tem que ficar muito claro para a audiência, para você que é corredor, para você que é treinador, para você que trabalha em equipe multidisciplinar na corrida, o quanto é importante esse trabalho multidisciplinar. Total. Né? Então, assim, o Caio falou aqui da importância do fisioterapeuta ali, de quem está realizando a sessão com estratégias de aceleração de recovery, entender a pessoa que está ali participando desse processo e entender também, pelo que o Caio falou pra gente, o quanto é importante ter uma comunicação do treinador, do atleta e o fisioterapeuta. Perfeito. Então, assim, saber qual sessão que ele acabou de passar. Exatamente. E acho que até mesmo qual é a próxima sessão que ele vai realizar. Né? Então, a ideia que o Caio trouxe, assim, dependendo do tipo de sessão que ele passou, muda a estratégia. Sim. E eu acredito também que dependendo de qual for a próxima sessão, também muda a estratégia. Total. Sabe o que eu gosto muito, Matheus? Eu gosto muito de orientar estratégias para casa dos pacientes. Em 2019 e 2021, nós tivemos 2 revisões sistemáticas com meta-análise, mostrando para atletas corredores de baixa, média e longa distância que utilizar as compression garments, que são as roupas compressivas, pós-treino. Repara no que eu estou dizendo, não estou falando para usar durante a prova. Isso a ciência já mostrou que parece não ajudar tanto. Não parece ser superior ao placebo. Mas se você acaba uma prova ou um treino intenso e você utiliza a roupa compressiva, a calça de compressão, a meia de compressão e fica com essa meia até 12 horas e descansa de 12 em 12 horas até dar 96 horas, isso parece trazer um benefício muito bom para reduzir marcadores inflamatórios, percepção de cansaço e ajudar os pacientes a se recuperar. Olha que importante isso. Sim. E é aquela meia de compressão que às vezes você comprou porque alguém comprou, porque você viu em algum lugar, achou bonito.
Às vezes você pode usar ela na sua casa para ajudar a se recuperar. Aí você chega para mim, para o fisioterapeuta ali na sessão de recovery, com menos excitabilidade daquele sítio de fadiga. É uma estratégia válida que eu oriento bastante os meus pacientes, os meus atletas. Excelente. Então, acho que ficou claro, para mim ficou muito clara a questão da individualização, né, do raciocínio clínico por trás de cada atendimento. Perfeito. E aí eu queria entrar um pouco, Caio, até eu já fiz algumas sessões, né, com estratégias de aceleração. Eu queria que a gente entrasse um pouco nas tecnologias que são utilizadas hoje, né? Então a gente tem uma tecnologia que é de milênios, que é a massagem. A massagem esportiva. A gente tem hoje também os massageadores, Massagegun, eu acho que é o nome, as pistolas. E também tem, que é muito usual, a gente vê até na internet muitas pessoas postarem, que são as botas pneumáticas. Compressão pneumática. Isso. Eu queria entender um pouquinho assim, qual que é a estratégia por trás, principalmente dessas, se você pudesse falar pra gente dessas três. Perfeito. Né? Sobre a bota de compressão pneumática, da pistola massageadora e da massagem, que é o Se a gente for olhar, o que a gente deseja mesmo, não tô falando que é o que acontece. O que a gente deseja mesmo é estimular o sistema linfático. Para ajudar mesmo na remoção desses catabólitos, desse, entre aspas, para o público leigo, desse lixo que é produzido durante o exercício, que deixa o meio mais ácido, que aumenta a acidose metabólica local e que deixa aquele sítio de fadiga mais sensível. Então, a massagem esportiva, ela tem um conceito muito bem definido, que ao invés de só ir lá e tirar um ponto de tensão, como muitos acreditam, o efeito predominante dela não é um efeito mecânico, de tirar aquele ponto de tensão. É um efeito neurofisiológico, de gerar acomodação, de melhorar a percepção ali local de desconforto, de a própria pressão que tem ali, que a mão faz no tecido, na pele, no músculo, estimula o sistema linfático. Ou seja, a trabalhar um pouquinho melhor para fazer uma limpeza muscular ali daquele sítio de fadiga. Então a mão faz isso, e quando a ciência compara usar a mão e usar as pistolas de pressão, que é a percussive therapy ali, né, que são aquelas pistolinhas de compressão, a literatura não traz uma diferença muito grande entre utilizar a pistola e usar a mão. Só que aí vai do paciente. Tem paciente que prefere 1000 vezes a mão. Já tem outros que não toleram o toque, preferem a pistolinha porque ela tem uma pressão mantida, rítmica. E aí vai da preferência de cada um. Mas o objetivo é o mesmo. E quando a gente sabe que lá na nossa medula tem uma farmácia, nosso corpo tem uma farmácia, que produz hormônios ou de característica excitatória ou de característica inibitória, predominantemente. Quando eu faço uma terapia manual naquele sítio de fadiga muscular, o meu próprio corpo começa a produzir hormônios que, se for uma massagem mais forte, tem mais característica excitatória, e se for uma massagem mais leve, mais características inibitórias. Então, se eu tenho um paciente que está com sítio de fadiga muscular extremamente sensível, eu vou ter que maneirar a pressão da mão, eu vou ter que maneirar a pressão da pistola. Agora, se aquele sítio de fadiga está menos sensível, eu posso utilizar mais de vias excitatórias para gerar modulação de dor também. Então, tá vendo que o efeito é mais neurofisiológico do que mecânico? Sim. E a bota de compressão pneumática, ela funciona da mesma forma. Os estudos mais recentes mostram que ela sim aumenta o trabalho do sistema linfático, mas o que ela é boa mesmo é para diminuir a percepção de cansaço. Melhora a percepção de pernas cansadas, sabe? Então, esses 3 recursos, eles funcionam dessa forma. Estimulando o sistema linfático, diminuindo um pouco a rigidez muscular, aquele estresse, aquela tensão basal, mas principalmente por vias neurofisiológicas do que por vias mecânicas. E pensando até nesse... Você tocou num assunto que é uma dúvida que eu tenho, né? Então, só trazer um contexto para quem tá escutando a gente. Quando a gente pensa em corrida, né? A gente pensa lá em 3 fatores. A gente hoje tem já um 4º sendo discutido, mas fatores chaves para desempenho. A gente tem lá o VO2 máximo, a gente tem a fração sustentada ali do VO2 perto do limiar anaeróbio. A gente tem a economia de corrida e hoje já se discute bastante o fator durabilidade. Perfeito. Quando a gente fala de economia de corrida,
hoje a gente tem alguns fatores mecânicos chaves, e um deles é o que a gente chama de stiffness, a rigidez. E aí você trouxe essa ideia da bota pneumática até de ideia de tirar essa sensação de cansaço. Nos seus estudos, em algum momento, você já viu alguma relação talvez negativa ou não existe entre essa questão da rigidez e esses tipos de técnicas ou não? Dentro de tudo que eu já li, eu nunca vi um fator negativo para diminuir rigidez. Ou seja, parece que você melhora a percepção de cansaço. Mas mecanicamente falando, você não prejudica o tecido. E o que você disse, Matheus, é muito importante. Até um dado muito importante que a gente sabe é que na hora que eu bato meu pé no chão e vou sair para correr, ou seja, na fase de impulso, o tendão do calcâneo, ele é responsável por até 70% da força de me jogar para frente, e não o músculo da panturrilha. Então o stiffness ele é extremamente muito importante, principalmente em fases onde eu tenho que achar uma superfície rígida, gerar uma força para que eu possa sair. Então, dentro das estratégias de recuperação, até hoje, de tudo que eu já li, essas estratégias elas parecem não, dependendo de como o paciente se sente, porque tem paciente que, dependendo da estratégia que receber, vai ficar mais sonolento, vai ficar um pouco, pode performar menos, mas não porque o stiffness diminuiu, mas porque ele está num estado mais relaxado, tá? E aí pode ser que ele demore um pouco de novo a aquecer, a ficar preparado para a prática esportiva, mas dentro de tudo que eu já li, até hoje eu não vi nenhum efeito extremamente negativo, principalmente com relação ao stiffness. Até hoje. Então, bem legal aí pro pessoal que é da corrida entender, porque assim, você tem a percepção de relaxamento, mas você não tem estruturalmente um relaxamento. Isso, uma perda de performance por conta do relaxamento. Mas, de novo, isso é muito indivíduo dependente. Tem pessoas que podem se sentir mal depois de fazer uma sessão de recover porque está se sentindo extremamente relaxado. E aí ela vai performar menos, mas muito mais pela percepção de que ela está sentindo o corpo dela. Perfeito. E, Caio, em relação à parte de técnicas que você observa até na sua experiência, no seu dia a dia, o que você observa como um erro comum? Seja para quem está buscando e para quem também trabalha com essa parte de aplicação das estratégias. Tá? Sabe o que eu vejo que é um erro comum? Primeiro, é você não olhar e não escutar e não entender quem é o atleta que está na sua frente. Como eu disse antes, é mais importante você entender quem está na sua frente e para tentar selecionar aquilo que ele precisa do que aplicar um modelo que você definiu na sua clínica ou com seus protocolos que você criou e padronizar isso para todo mundo como se fosse uma esteira, uma linha de produção. Isso não pode ser feito. Porque os indivíduos, os atletas, eles são extremamente particulares. Principalmente na sensação que eles têm de cansaço, no treinamento que eles têm. É muito particular a forma com que eles treinam, como eles estão se sentindo. De uma semana para outra vai mudar. Então, o principal erro, Matheus, é tentar padronizar algo que é impossível padronizar frente a quem está na minha frente. Então, o principal erro seria esse. Outro erro seria se basear apenas nas novas tecnologias que saem, sem tentar olhar se existe realmente um fomento da literatura para que você possa utilizar isso com segurança. Porque hoje, dentro de todas as estratégias de recovery que a gente pensa, dificilmente elas colocam em risco de morte os nossos pacientes, os nossos atletas, correto? Então, se não mata, o pessoal usa deliberadamente. Se fosse uma droga, ou um estímulo, ou alguma coisa que você tivesse que aplicar e que tivesse alto risco de mortalidade, a galera estudaria mais. Tentaria entender quem é essa pessoa primeiro e se ele pode receber ou não. Eu acho que uma estratégia é pensar nisso. Antes de aplicar o recurso, entenda se você domina esse recurso, não só compra a pistolinha e sai aplicando em todo mundo para testar, porque é até antiético vender isso. E outra, veja se o recurso ele tem plausibilidade biológica, ou seja, faz sentido aplicar, e se tem plausibilidade biológica, tenta olhar para a ciência e ver se isso é respaldado pela ciência. E não menos importante, até mais importante,
perceba se o seu atleta precisa desse recurso. Ou se é você, utilizando as suas crenças, querendo aplicar esse recurso nele. Sim. Esse, pra mim, é a maior dica que eu gostaria de receber se fosse há 15 anos atrás, quando eu comecei a utilizar dessas técnicas no meu dia a dia, para atender alguns pacientes, desde quando eu fazia estágio em um clube aqui da cidade. Muito legal. E uma dica que você poderia dar para os atletas, para quem quer saber um pouco mais sobre estratégias de aceleração de recuperação, né? Como que seria possível, né? O que o atleta ali ele precisa, seja ele amador, seja ele profissional, como fazer a inclusão de uma sessão dessas no programa de treinamento? A melhor dica seria consulte um profissional que estuda e trabalhe com isso. Porque ele vai te escutar, ele vai entender sua rotina. Esse profissional, ele vai conversar com seu treinador. Esse profissional, ele vai tentar selecionar as melhores técnicas e também te dar as melhores orientações de quando procurar essa sessão, de quando fazer essa sessão. Ou às vezes, se não é interessante mexer agora, se existem outras estratégias, por exemplo, as estratégias de recuperação ativa podem ser mais importantes agora. Quer realizar uma atividade com baixíssima intensidade para você se recuperar, para fazer também, deixar o seu corpo se recuperar, mas de uma forma ativa, bem tranquila. Isso parece ajudar os nossos atletas também sob os olhos da ciência. Então a melhor dica é, como você quer performar, e eficiência esportiva ela é dada pelo quanto você treina em relação ao quanto você descansa e como você descansa, procure um profissional que estuda para te dizer como descansar de forma mais eficiente. E aí você melhora até a capacidade de treinamento. Você melhora a sua capacidade física e se sente melhor para treinar, todo mundo fica feliz. Então, assim como você procura um treinador para te planilhar, procure um profissional também para te orientar até no que você pode fazer em casa. Nós falamos de diversas estratégias aqui que dá para um atleta usar em casa, sabe? Que tem baixíssimo custo. E aí sim você consegue performar melhor, sendo bem orientado e selecionando aquilo que é mais específico para você no contexto que você está inserido. Excelente. Só trazendo alguns pontos que o Caio trouxe, né? Falou aqui com a gente, pessoal. Então é muito importante, né, você entender que quando você for buscar algum profissional para te ajudar nesse processo, que não é, ou você profissional também que trabalha, né, com corredores ou com atletas de endurance, entender que não é uma receita de bolo, que não é algo pronto que tem que apenas ser replicável. Então você que está buscando um profissional, busca esse profissional que realmente estuda, que está preocupado com quem você é, individualizar o tipo de estratégia e não apenas sair replicando, né? Porque tá na moda. Exato. Ou porque deu certo com um paciente, ele replica nos outros. Isso. O papo tá muito legal, né? Mas pelo horário que a gente já tá encerrando, eu vou pedir o Caio para deixar uma dica agora, uma dica geral, né, sobre recuperação, tanto para os colegas profissionais da área, seja treinadores, sejam eles fisioterapeutas, e também uma dica, né, nessa área de recuperação para quem participa, para quem é atleta amador, para quem é atleta profissional. Poderia deixar uma dica para esse primeiro para os pessoal? profissionais, né? Hoje a gente vê, desde a década de 90, onde a multidisciplinaridade ela ficou mais vários profissionais atuando nas suas caixinhas, nos seus consultórios, nas pistas de corrida. A gente precisa conversar mais, sabe? Olha quantas estratégias ou quanto que bate-papo mais legal da gente poder trocar ideias sobre como você treina e como eu posso ajudar a recuperar. Então, se a gente estreitar esse laço, em vez de ser multiprofissionais, nós nos tornarmos interprofissionais, tivermos abordagens interprofissionais, onde eu vou tentar entender o que você está fazendo com o atleta e você vai tentar entender o porquê que eu estou utilizando essas estratégias de recuperação, quais são as orientações que eu dei pro atleta, esse atleta se sente menos perdido, se sente mais acolhido, e a tendência é aumentar a autoeficácia. A autoeficácia nada mais é do que autonomia, onde esse atleta ele entende realmente se torna parte ativa do processo de eficiência esportiva que é dado pelo treinamento e o descanso. E aí
esse conjunto de informações favorece a todos. Eu aprendo com você, você aprende com o que eu digo, e o atleta ele se beneficia disso tudo para se recuperar e para performar mais rápido. Essa é a minha dica. Nós precisamos conversar, os profissionais precisam conversar entre si. E agora a dica para os atletas é, assim como você procura um profissional para planilhar a sua corrida, procure um profissional também antes que a lesão apareça, ou antes que você se sinta extremamente fadigado, porque fadiga faz parte do processo de treinamento. Procure um profissional para tentar entender, para te ajudar a entender o que você pode fazer para otimizar sua recuperação no dia a dia, ou como você tem que encaixar uma sessão de recovery, ou quais são as melhores estratégias para você. E em uma consulta, em uma conversa, em um bate-papo, com várias orientações, você consegue ter uma economia financeira, que provavelmente você já vai receber orientações de fácil aplicabilidade no dia a dia, e também vai aumentar ainda mais a sua eficiência esportiva. Porque você, mais uma vez, vai se tornar parte ativa e se conhecendo mais, e também aplicando isso de uma forma mais simples no seu contexto que você está inserido. Seriam essas as melhores dicas que eu poderia dar hoje, com base em tudo que eu já li na minha vida e que eu já vivi nesses 12 anos aí como fisioterapeuta, atendendo atletas todos os dias e estudando cada vez mais as estratégias de recuperação. E uma dica boa agora é que tudo isso pode mudar nos próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então se atente muito à ciência, porque a ciência muda. Uma frase de um médico de Harvard na década de 80, ele falava o seguinte. Ele era um médico do curso de medicina e falava o seguinte: metade do que vocês são ensinados como estudantes de medicina será provado estar errado nos próximos 10 anos. Hoje em dia não dura um mês. Então tudo isso pode mudar. E graças a Deus, a gente continua seguindo, estudando e com educação continuada, assim como você também faz, Matheus. Então, de verdade, parabéns pelo que você tem feito aqui. Parabéns. Obrigado. E, pessoal, essa dica final do Caio, ela é, ao meu ver, também é uma dica importante para vocês entenderem que, assim, o conhecimento, ele se atualiza a cada instante, tá? Para quem trabalha com a área da saúde, para quem é profissional da área da saúde, essa atualização, ela precisa ser constante, né? Do mesmo jeito que o Caio, lá no início, ele chegou a mencionar que alguns dispositivos, algumas estratégias já foram validadas e outras ainda não foram, é nesse sentido. A gente, a qualquer momento, é possível ter validações de estratégias, de dispositivos que hoje estão no mercado, mas que ainda não foram validados. Perfeito. Então, é preciso do profissional ter essa atualização constante. Caio, eu queria agradecer demais a sua participação aqui. Tá? Foi enriquecedora, foi muito importante para a audiência. Foi um bate-papo super legal, onde eu, e acredito que todo mundo que está acompanhando, conseguiu aprender demais sobre a recuperação, né? E a importância da recuperação para a melhora de performance do atleta. Para finalizar, eu queria, né, pedir para a audiência, para quem está nos acompanhando, para não deixar de curtir, né, o vídeo e não deixar de se inscrever no canal, e pedir a você para deixar para a gente aqui qual a sua rede social, onde as pessoas conseguem encontrar você, e falar um pouco do excelente trabalho que vocês têm desenvolvido no Instituto Evidência. Matheus, obrigado, parabéns de novo. Você sabe, eu estava bem ansioso para participar desse podcast. Para quem me conhece, eu tinha um sonho de participar de um podcast, de falar, de trazer aquilo que a ciência faz, aquilo que a gente aplica no nosso dia a dia. Como eu disse, hoje eu sou fisioterapeuta, sou empreendedor e sou professor. São as 3 áreas que eu sou apaixonado na minha vida e eu tento fazer elas com a máxima qualidade possível. E nós temos um grupo lá na clínica, um instituto, onde nós temos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissional de educação física, especialistas em dor, pessoas especialistas em fisioterapia esportiva, profissionais que se atualizam o tempo todo. Tanto é que o Instituto chama Instituto Evidência por isso, porque vem de atualização constante, onde a gente realmente utiliza o que existe de melhor na ciência e a gente tenta mostrar isso para as pessoas. Sabe? A gente tenta trazer uma ótima experiência para aqueles que estão ali dentro. Um acolhimento, com uma fisioterapia baseada muito mais no valor do que no preço, do que no tempo. Então, esse é o Instituto Evidência. E
Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais disso, é só seguir no Instagram. Eu posto a nossa rotina às vezes, eu posto muita coisa, muitos vídeos que dão dicas para profissionais até se posicionarem no mercado, entender sobre técnicas, para pacientes, para a gente educar melhor a nossa população, para atletas. Meu Instagram é @ft.caiomendes. Então vamos discutir, vamos bater papo. Eu adoro receber mensagem, abro caixa de perguntas. Estreitar o laço entre o que é produzido na ciência e quem consome isso é uma das missões da minha vida, que é criar conexão entre as pessoas. Então, muito obrigado de novo pela oportunidade. Sempre que precisar, o Instituto Evidência, e eu falo por mim agora, o Caio, eu tô de coração aberto para que a gente possa discutir sempre sobre ciência e aprender um pouco mais com vocês. Beleza? Eu que agradeço, Caio. Muito obrigado mesmo. Excelente bate-papo, muito legal, né? O conhecimento que o Caio tem sobre o tema, né? E o quanto ele estuda, se dedica e pratica e traz isso para a prática profissional dele, né? Queria agradecer você também que nos acompanhou até esse momento. Muito obrigado, né, pela sua audiência. E ficamos aqui com mais um episódio do Ritmo Certo Podcast. Lembrando mais uma vez, não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço, até mais.